Uma vez mais, olá, bom dia. Esta é a segunda hora do Bom Dia Açores, 19 de março, hoje é o Dia do Pai. Nós estamos aqui consigo e connosco também agora, porque é quinta-feira, o Sr. Padre Vítor Arruda. Olá, muito bom dia. Bom dia, Lucélia. Está tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Um feliz dia hoje para todos os pais. Para todos. Já saudaste o teu pai? Já saudei, sim, senhor. Muito Ainda bem. não falei com ele. Mas já o saudaste com um beijinho aqui da rádio, não é? É verdade. Eu também já saudei o meu pai logo de manhã, porque ele só não está comigo fisicamente. E, portanto, os nossos pais não morrem. Continuam sempre nos nossos corações. Hoje é dia do pai por causa de São José, que é o pai, curiosamente, o pai adotivo de Jesus. É assim que a Igreja ensina. Ainda há pouco, a falarmos com uma ouvinte nossa, a Dona Glória, ela foi puxar exatamente essa questão. Eu vinha para aqui ouvindo a Sra. Glória e ela chamou a atenção dos pais do coração. Há pais biológicos e há pais do coração. Aqueles que adotam, aqueles que têm coragem de ir buscar um menino que não é seu, uma menina que não é sua, e que o adotam de coração como da mesma forma que os pais biológicos. E é um gesto de tanto altruísmo, de tanto amor, adotar uma criança. É de facto. O problema é que o nosso país, tu dizias isso na altura, conversando com a Sra. Glória, o nosso país é muito burocrático ainda nesse aspecto. Eu compreendo, porque entretanto pode haver de facto situações... É preciso avaliar bem a família e ver em que caso e em que família é que vamos colocar aquela criança, mas eu acho que também os entraves são fora do normal. Nós, na Feijão de Baixo, tinha um centro social e paroquial, e esse centro social e paroquial... recebeu uma valência das Irmãs do Bom Pastor, que foi as crianças do Bom Pastor que são colocadas, é uma instituição onde eram colocadas crianças que eram retiradas aos pais por alguma razão ou que os pais as entregavam. E nós tivemos casos de crianças que foram adotadas e depois os pais foram entregá-las outra vez. Portanto, porque não se portavam, porque ficaram desiludidas com as crianças, por N razões que não têm lógica nenhuma, que não têm sentido. E tu não imaginas o que é o trauma de uma criança ser devolvida à instituição. Ser rejeitada. Rejeitada, é. Tínhamos lá crianças, e quando ia lá visitar, e mais a direção, íamos lá com a direção, as crianças, a direção tinha mais 2 homens, era 4 senhoras e 3 senhores, um deles era eu, o padre. E as crianças abraçavam tanto os pais, os homens, e diziam: queres ser meu pai, queres ser meu pai. É uma coisa, eu saía de lá doente. Mostravam carência, que precisavam mesmo. Eu saía de facto de lá doente. As crianças precisam, de facto, muito do amor e do carinho dos pais. Mas tivemos esses casos, portanto, de pais que foram, com certeza, passaram por todos os testes necessários para serem pais, mas depois foram devolver as crianças, o que é um trauma terrível para as crianças. Afinal, vem só demonstrar que os testes, afinal, não foram assim muito bem feitos. Pois é, estás a ver? Por isso a burocracia às vezes tem sentido, tem razão de ser, porque é em nome da criança, e para o bem da criança. E depois, nós não, quando queremos adotar, nós não temos que pôr lá as condições da adoção. Eu não tenho que dizer que a criança tem que ser desta cor, tem que ter esta idade, tem que ter estas características, tem mas que ter... infelizmente... Não pode ser, eu não infelizmente posso. Isso acontece. A gente, quando tem um coração grande para adotar, a gente vai buscar uma criança. Não vai buscar uma determinada criança. Não é desta cor, daquela... Não pode ser. Os pais, muitas vezes... Nós tínhamos lá também bebés, essa instituição vai desde os 5 meses até aos 18 anos. E crianças lá a partir dos 5, 6 anos já não eram adotadas normalmente. Não tem sentido nenhum. Quem ama, ama. Não põe condições para o amor. E depois as pessoas também têm aquela tendência de irem adotar os bebés, porque... para crescerem sempre desde pequeninos. E há crianças que ficam órfãos ali com 7, 8 e até mais velhinhos, e depois essas crianças acabam por ser postas um bocadinho de parte, porque já não são bebés. Não são bebés. Mas também a adoção, e isso é importante para quem pensa adotar, a adoção não é para substituir um fracasso do nascimento biológico que não aconteceu, a coisa não é: gostava de ter o bebé desde pequenino para as botinhas e para as roupinhas e para tudo. Não. A adoção é uma questão de amor.
Não é uma questão de substituição, não é uma questão de compensação de um fracasso que houve na questão biológica. Não pode ser por aí. Por isso não interessa a idade. Não interessa a dar idade. de si a uma criança. É dar de si a uma criança, independentemente da idade que ela tenha, da cor que ela tenha, das características que ela tenha, da rebeldia ou da ternura que ela tenha. Não interessa, é uma criança. Às vezes, e isso também tem que se ter em conta quando se faz a preparação para os pais adotarem crianças. Às vezes há pais que estão marcados por o facto de terem feito muitas tentativas de ter filhos biológicos e não terem conseguido, ou ter havido fracassos nesse sentido, e depois vão buscar para compensar, e isso depois não dá certo, não corre bem, aquele amor não é gratuito, falta ali qualquer coisa ou está ali alguma coisa a mais. Não é, tem que ser com a mesma gratuidade com que se recebe uma criança, sem saber como é que ela vem. Tem que ser com a mesma gratuidade. A prova disso foi o pai de Jesus, adotivo. José é adotivo. Cuidou de Jesus como se fosse seu. É um dos casos mais interessantes da história, e já tem 2000 e tal anos. É um caso interessante. José tinha os seus planos. A gente vai ler o Evangelho porque é interessante também começar por aí. Depois de termos feito esta introdução, vamos ler este Evangelho de hoje. O Evangelho não é de domingo, o Evangelho de hoje, dia de São José. Celebra-se ao longo do ano tantas festas de Maria, e é bom que o se faça, porque ela foi uma grande mulher. Foi importante o sim de Maria para Jesus vir ao mundo. Vamos valorizar também o José, porque ele foi fundamental para este processo, como nós vamos perceber. É de São Mateus. Começa assim: Jacob gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Quando despertou do sono, José fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. É este o texto que vamos ler hoje na missa de São José na Matriz, às 19 horas. É um texto muito simples, é uma linguagem que nós temos que recuar no tempo e entrar na Bíblia para perceber esta linguagem. Isto não é uma linguagem factual, isto não são factos. Isto é uma descrição de uma situação. Mateus tinha que dar um pai a Jesus. Não se sabia bem a história de infância de Jesus. E então é a partir da genealogia, a partir da descendência desde Abraão, que ele vai incluir Jesus na descendência de David. Porquê? Porque o Messias que os judeus esperavam era um Messias descendente de David, era um rei também. E Mateus, que escreve para judeus, tinha que convencê-los que Jesus é esse Messias. Então incluiu na história da infância de Jesus, que não se sabe quase nada sobre a infância de Jesus, incluiu esta figura José para dar esse nome davídico a Jesus Cristo. José tornou-se pai de Jesus por lhe dar o nome. Quando a pessoa que dá o nome, para os judeus naquela altura, a pessoa que dava o nome ao filho, quando ia apresentar ao templo, 8 dias depois do nascimento, essa pessoa era o pai. Esse aqui era o pai. Portanto, o papel de José foi esse, dar o nome, dar-lhe-ás o nome de Jesus. De José, que escolheu o nome para Jesus. Jesus quer dizer Salvador, quer dizer Libertador. É curioso nós vermos aqui, conhecemos os avós de Jesus da parte de Maria, Joaquim e Ana, conhece pela tradição. O avô de José, o avô de Jesus a partir de José é Jacob. Jacob gerou José. Não sei o nome da mãe, mas está aqui o nome do Eles fizeram questão de aí colocar de irem colocando esta geração para Jesus, para não pensarmos que Jesus é um extraterrestre. Ele não veio assim, ele veio de uma família humana. Jesus vem de uma família humana. E depois diz aqui que José estava desposado com uma virgem chamada Maria. O casamento judaico é um pouco como o casamento português. Há 2 etapas. Há a etapa civil e há a etapa religiosa. Os judeus
tinham esta primeira etapa. Um ano antes de casarem pelo religioso, as duas famílias juntavam-se, a família do noivo e da noiva juntavam-se, com duas testemunhas extra, fora da família, juntavam-se para assinar um contrato de compromisso daquelas duas famílias. Portanto, juntaram-se com certeza os pais de Maria, juntaram-se os pais de José, duas testemunhas exteriores, que era importante para confirmar aquele contrato. Esses assinavam o contrato juntamente com aquele rapaz e com aquela rapariga, e durante aquele ano eles já passavam a ser casados pelo civil, e durante aquele ano o compromisso do marido, do homem, era preparar uma casa para depois eles irem viver um ano depois, precisamente um ano depois. Qual é a cerimónia religiosa dos judeus? É uma cerimónia que inicia na casa da noiva, o noivo vem à casa da noiva buscá-la, passa pela sinagoga, fazem a celebração e depois levava para a sua casa nova que tinha estado a construir durante aquele ano. Isto é o casamento religioso, um ano depois. José e Maria, quando acontece esta história da gravidez de Maria, eles estavam nesse ano. Já tinham casado pelo civil. É curioso, a gente vê as fotografias, as imagens de José, põe-no sempre, não há fotografias, há imagens de José, põe-no sempre velho. O mais certo, dizem os biblistas, é que Maria teria entre os 12 e os 13 anos e José teria entre os 15 e os 16 anos. Parece um homem já assim com mais alguma idade. Mas era esta idade. Põe-se José velho, como se fosse já só um protetor de Maria, e não. Ele era o noivo de Maria, ele era o marido de Maria. Aquela barba feita, uma criança com 15 anos até não tem aquela barba. Não tem barba, é um soldado imberbe loiro, como dizia o padre Jacinto. Portanto, José estaria entre os 15 e os 16 e Maria entre os 12 e os 13, que era a idade, naquela altura, nubente, a idade de casarem. Era essa idade. Portanto, eles estavam nessa idade e estavam nesse ano em que estavam casados por civil. Como em Portugal, muita gente, depois de casar por civil, não passa a viver em comum. Muitos passam a viver em comum e pronto, fazer aquela experiência que acho importante também, mas muitos não vivem em comum. Às vezes até casavam, e lembro os meus irmãos quase todos casaram pelo civil com as minhas cunhadas, por causa da casa. Depois de construir a casa, porque tinha apoios do governo naquela altura, tinha que haver um compromisso civil. No tempo dos meus irmãos foi assim. Portanto, o casamento civil era um pró-forma necessário, burocrático necessário, para depois ter apoios para a construção da casa. Os judeus também tinham essas duas etapas. Ora, no meio de tudo isso, acontece um turbilhão na vida de José. É que a esposa aparece grávida. Eu tenho uma admiração por José, uma coisa fenomenal. Para ele assimilar isso. Tu estás a ver, para assimilar isto, como é que Mateus, o evangelista, o escritor, havia de dizer a reação de José e o que é que se passava no interior de José? Construiu esta história de dizer que ele teve um sonho e no sonho apareceu-lhe um anjo. Sabes o que é que isto quer dizer na Bíblia? Quer dizer que este homem passou noites e noites e noites em claro. Como é que eu vou resolver isto? O que é que se passou? Deus ilumina-me, diz-me alguma coisa. Como é que eu lido com esta situação? Isto são as noites em claro que a gente passa nas nossas vidas quando tem um problema para resolver. Isso acontece com qualquer ser humano. José não teve um anjo especial a vir lhe dizer que aquilo estava tudo resolvido, que aquilo era obra de Deus. Se ele tivesse um anjo especial para vir resolver isso, a gente, nos nossos problemas, exigia também que Deus nos mandasse um anjo especial a dizer-nos como é que a gente resolve os nossos problemas. José não tinha valor nenhum para nós se tivesse resolvido as coisas de uma forma mágica. Assim, isto era uma magia. Aparecia um anjinho ali durante a noite a dizer: está tudo resolvido, não te apogantes, que isso é obra de Deus. Então porquê é que o Mateus... Isto é uma forma de nos dizer da luta interior que José teve que travar. Da luta interior. Quando o Mateus, o evangelista, coloca o anjo nesta história, é para dizer que José recorreu, em último caso, primeiro foi a reação humana de um homem. A minha mulher está grávida e a gente não está vivendo em comum. Isto é a reação humana. E isto levou-lhe, de facto, a ter noites em claro. Depois vem o homem da fé. E como é que o Mateus havia de incluir aqui o homem da fé? É chamar os anjos para a história. Ou seja, José colocou Deus nesta história. E quando ele colocou Deus nesta história, ele viu a história com outra luz.
Às tantas isto é um projeto de Deus. Às tantas isto é o sonho de Deus. Tal como Maria me disse, isto é obra de Deus. Eu vou-me lançar neste escuro. Eu não tinha garantias absolutas, não tinha certezas absolutas de que era de facto a obra de Deus. Ele teve que ir descobrindo ao longo da história da sua paternidade com este menino. Ele teve que ir descobrindo. Mas ele, neste primeiro momento, ele fez como os seus antecessores. José está muito relacionado com Abraão. Abraão também, Deus lhe tinha confiado, disse, vais ter uma grande descendência. E a mulher já era de idade avançada e eles não tinham filhos. Mas Abraão confiou. José não tinha os raciocínios todos certinhos na sua cabeça de como é que isto ia acontecer até os 30 anos da vida de Jesus. Não. José confiou. Entregou-se nas mãos de Deus. Lançou-se no escuro. Ele fez com Deus como um filho faz com um pai quando está, imaginemos que está num prédio a arder de noite, não há maneira dos bombeiros ir lá buscar a criança e o pai de cá de fora diz, atira-te que o pai vai-te receber. A criança não vê o pai, mas atira-se porque confia na voz do pai. José não está vendo bem, não está vendo claro. A história toda, mas confiou. Ele confiou que isto era um projeto de Deus. Ele teve a capacidade de incluir, para já, o projeto da vida dele com Maria teve que ser alterado. Ele incluiu o projeto de Deus. No fundo, é um sonho de Deus que ele abraçou como sendo o seu sonho. O sonho de Deus era vir ao mundo. Precisava de um casal que tivesse essa disponibilidade. E José encontrou em José e Maria essa disponibilidade. E José, com carinho, com amor, mas também não com muita facilidade, que não foi fácil, assumiu como seu o sonho de Deus, de trazer ao mundo o Salvador. Então José é o exemplo para todos os pais. É um grande homem. Este homem é um grande homem, de facto. A luta não é fácil. A luta não é fácil. Uma esposa dizer ao marido, eu estou grávida, e ele sabendo que não tinha estado com ela, qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça? Claro. Qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça? Temos aqui no Evangelho que representa isso muito bem. Tem as duas partes. José, de início, queria deixar a mulher em segredo, visto? De início. Como qualquer homem, a primeira reação de José também foi esta. Antes dele pôr o anjo na história, o anjo significa antes dele meter Deus nessa história, ou seja, antes dele levar o seu problema a Deus, antes dele colocar a oração nessa história, antes de meter Deus aqui, humanamente o que ele queria era deixar a mulher. Queria deixá-la em segredo. Porque gostava dela, não ia difamá-la. Porque naquela altura, as leis judaicas eram muito rígidas. Se José não tivesse tido essa atitude de aceitar Maria, ele tinha, porque era um homem de fé e um homem de cumpridor da sua religião, ele tinha que ir ao templo ou à sinagoga, dizer às autoridades religiosas que a sua mulher estava grávida e ele não tinha dormido com ela, não tinha estado com ela. E as autoridades, o que é que faziam? Pegavam em Maria e era apedrejada publicamente, para dar exemplo a outras que não fizessem o mesmo, percebes? Se José não tivesse tido esta atitude, Maria teria sido publicamente difamada e apedrejada porque tinha sido uma mulher que tinha andado por fora, por alguma razão. Tinha sido impura. Portanto, esta história, José foi importantíssimo para esta história. Porque ele, como homem, marido daquela mulher, tinha esta obrigação de entregar Maria. Portanto, a luta não deve ter sido fácil. Ponhamos-nos na pele de José. A luta não deve ter sido fácil. As coisas passaram a ter uma luzinha, não foi uma luz assim tão grande, passaram a ter uma luzinha quando ele colocou Deus na história e pôs a hipótese daquilo ser um projeto maior do que ele poderia assambarcar com a sua inteligência e maior do que a própria Maria também podia assambarcar com a sua inteligência. E então, aí, eles deixaram de querer entender a história e passaram a colocar no coração. A partir deste texto de Mateus, começamos a ver que José e Maria, as situações que não entendem, eles já não têm esta luta toda. Eles guardam no coração. O Evangelho diz, quando eles não entendem as respostas de Jesus ou as situações que se passam na vida de Jesus, o Evangelho coloca sempre esta frase, por várias vezes que ela aparece. E José e Maria guardaram no seu coração. Guardaram no seu coração. Quer dizer que não estavam entendendo, estavam à espera que um dia entendessem. Há coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, guardamos no coração. Daí que este homem foi de facto fundamental para toda esta história. É claro que depois de José ter metido Deus na história, ele passou a aceitar
o papel que Deus lhe confiou, que foi de protetor do maior tesouro que Deus colocou na humanidade, que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este homem foi o protetor de Jesus. E a gente sabe, depois, logo a seguir, há aquela história do rei Herodes querer matar a criança. José teve que ter uma luta, porque Deus tinha-lhe confiado este papel. Olha, eu sou pai desta criança, mas tu na terra, tu representas-me. Portanto, tu tens que proteger essa criança de todos os perigos. Lá teve que José, a criança ainda era bebé, tiveram que sair da sua terra, desinstalar-se e ir para o Egito, viver para o Egito. Porque o rei da Palestina, Herodes, queria matar aquela criança e competia a José protegê-la. Tiveram que ir embora. Se a vida deles tivesse sido uma vida fácil, às vezes as pessoas pensam que as vidas dos santos foram fáceis, que tiveram anjinhos sempre protetores dos perigos. Se a vida deles tivesse sido fáceis, magicamente, ou Deus teria morto Herodes antes de ele querer matar a criança. Deus fazia uma magia ali, estás a ver? Matava Herodes e resolvia o problema. Ou então magicamente levava José e Maria e o menino, teleportava-os. Eles tiveram que ir de burrinho, tiveram que ir perseguidos, que estavam sendo perseguidos pelos e esconder-se e passar por aquelas... esconder-se, tudo. Em alturas que não foram nada fáceis. Não dava de avião, não davam de carro, era de burrinhos que eles andavam. Portanto, este homem não teve uma vida fácil. Mas Deus estava na vida deles. Porquê é que Deus não desfacilitou a vida? Porque não é assim que Deus funciona. José, se assumiu o papel de pai, se aceitou ser o papel de pai daquela criança, ele tinha que fazer esse papel. Qual é o papel do pai e de uma mãe? Proteger os filhos. Naquela altura ele teve que ser. Depois, aos 12 anos, esta criança desaparece-lhes. Eles vão a uma festa em Jerusalém. Imaginemos que nas grandes festas, por exemplo, em Fátima, no Assunção de Cristo, imensas crianças que desaparecem, perdem-se dos pais, depois são entregues ali àquele lugar onde tem um microfone público, por isso está aqui uma criança que se chama fulano tal, que diz que os seus pais são tais, venham cá buscá-los. Eles foram a Jerusalém, que era um grande rebuliço. Isso era gente que vivia numa aldeiazinha. Ir a Jerusalém, que era uma grande capital já naquela altura, e de repente eles perdem o filho. Mas José pensava que ele estava com a esposa pensava que ele estava com José, e os dois, quando se encontraram, pensavam que ele estava na caravana das crianças, porque havia uma caravana própria para as crianças. O que é certo é que andaram uns tempos e o menino não aparecia. Tiveram que voltar a Jerusalém e aquela criança desaparecida. Mas porquê é que Deus não resolveu esse problema assim na vida deles? A gente às vezes pensa que Deus faz magia para nos livrar dos problemas. É porque ele sabia que Maria e José iam desenrascar-se. Deve ser a maior das aflições perder um filho, não encontrar um filho. Hoje em dia a gente vê isso, então não é. Aquela criança agora de São Miguel, a mãe com certeza, os alertas começaram logo ali. Portanto, nós não podemos pensar que os santos tiveram vidas diferentes das nossas, passaram pelos mesmos perigos, não tiveram magia para resolver as situações. Deus não veio libertá-los dos perigos. Deus não é um medicamento que nos livra dos problemas. Deus não livrou José e Maria de nenhum problema que os pais e as mães hoje não tenham iguais e que tenham que resolver eles próprios. O que José e Maria tinham era uma grande confiança em Deus, Pai, uma grande fé que os fez mover montanhas. As dificuldades todas que foram aparecendo, eles foram sempre movendo essas dificuldades. Portanto, o ingrediente mais importante da vida deste casal não foi a magia que Deus colocou na vida deles para resolver magicamente todos os problemas, foi uma grande fé, uma grande confiança em Deus, que foram sempre encontrando as saídas para as situações que a vida lhes trouxe, situações que não foram nada fáceis. Isto é que é ser pai, isto é que é ser mãe. Quando a gente tem um problema para resolver, a gente não tem que ser Deus magicamente a resolver. Deus dá-nos a luz e a força para a gente encontrar saídas para aquelas situações. Foi o que fez com José, foi o que fez com Maria, foi o que fez de facto naquele tempo. É um homem fenomenal, fala-se muito pouco dele. É curioso que José é das figuras que entra mudo e sai calado na Bíblia. Ele não diz uma palavra que seja. Ele é conduzido, mais ou menos. A Bíblia diz mais ou menos, teve um sonho, o anjo disse-lhe isso, e depois ele fez aquilo, e depois o anjo disse-lhe outra vez aquilo, e ele foi fazendo. Quando a Bíblia mete um anjo na história, volta a recordar isso, que isso é importante, e são chaves para interpretar textos bíblicos. Mas é bom esclarecer isso, porque quem não conhece e lê a Bíblia à letra... pensa que isto é à letra mesmo assim, que houve um anjo ali no ouvido dele a dizer estas coisas. Então quem já leu a Bíblia várias vezes e leu interpretando à letra, a partir de agora tem de voltar a lê-la. Voltar a ler com esta interpretação que eu estou dando. O que está ali nas entrelinhas. Qual é a chave
para ler um texto quando se coloca lá um anjo. Isso quer dizer, quando se mete um anjo, quer dizer que aquela pessoa esteve numa luta interior muito grande e depois a única solução que encontrou foi ir à oração, ir a Deus perguntar como é que resolver. Portanto, quando se diz que José teve um sonho e o anjo apareceu-lhe, quer dizer que José humanamente já tinha tido toda a luta possível, já estava cansadíssimo de passar noites em claro para tentar resolver o problema sozinho, humanamente falando, e depois colocou o ingrediente da fé, colocou Deus na sua história, colocou Deus naquele problema e Deus deu-lhe uma luz para ele encontrar a saída. Deus não lhe resolveu o problema. Deus diz, confia na tua mulher e deixa andar que eu estou contigo. E ele foi confiando e foi vendo, de facto, era um projeto maior do que ele conseguia se embarcar, mas era um projeto divino. Por isso é que ele foi aceitando. Portanto, Deus não ilumina, nesta altura, Deus não deu a José a chave para abrir todas as portas de todos os problemas que lhe apareceram ao longo da vida enquanto ele foi pai daquela criança. Resolveu naquela situação, eliminou naquela situação. Logo a seguir veio o problema do Herodes. O texto volta a dizer, outro texto de Mateus volta a dizer, um anjo apareceu a José em sonhos e disse-lhe, tira a criança daqui e vai para o Egito. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que José diz assim, a única saída que eu tenho é sair deste país, porque este rei só tem autoridade neste país. A única saída que eu tenho é sair do país. Quando é que ele chegou a esta conclusão? Quando começou a orar esta situação. O menino está em perigo. Vão matar o menino. Deus, como é que eu resolvo? E Deus ilumina-nos. Ele foi pondo sempre Deus nas histórias e Deus vai iluminando. Às vezes a gente tem um problema durante o dia, leva-o ao... Eu faço isso muitas vezes na minha vida, leva à oração. Eu levo isso ao Santíssimo, nós temos o Santíssimo agora. José não tinha o Santíssimo, naquela altura não havia o Santíssimo. Eles tinham, era a sinagoga e ia ao templo. Leva à oração isso na minha vida e depois durante a noite há uma luz, faz-se luz e até acordo de noite, tenho um papelinho sempre ao lado na minha mesinha de cabeceira e olha, deixa eu escrever isto para não me esquecer amanhã. É a saída para aquela situação. E o que é que isto foi? Foi magia de Deus? Não foi. Aquele problema, eu pô-lo nas mãos de Deus e Deus durante o sono iluminou-me, deu-me uma luz ali. Deu-me uma luz para sair da situação. José teve que fazer isso muitas vezes ao longo da sua vida. A propósito de José é que se celebra hoje o Dia do Pai. E curiosamente, como a senhora Glória dizia ainda há pouco na rádio, José era o pai adotivo de Jesus. Ele tornou-se pai de Jesus por lhe dar o nome. Já disse que para os judeus, a pessoa que dá o nome do filho é que é o pai. Seja biológico ou seja adotivo. José deu o nome, Jesus, que quer dizer Salvador, quer dizer Libertador. Pai é de facto aquele que cuida de nós, aquele que nos protege dos perigos, aquele que nos indica caminhos, aqueles que nos repreende quando é necessário, aquele que nos dá força, aquele que tem o comando. Essa história que tu contaste é muito gira do Tomás, eu até tomei nota dela porque é capaz de aparecer em alguma homilia que eu faça. É verdade. Tu perguntaste ao Tomás, o que é que gostas mais de fazer com o teu pai? E ele diz, eu gosto muito de estar no sofá a ver televisão com o meu pai. Tu perguntaste, quem é que tem o comando? E ele diz com um certo desencanto, não é? Com certa desilusão. É o pai. É o pai. E eu disse, tu ficas assim às vezes com ele, mas ele diz que é o pai. É o pai. Quem tem o comando da vida de um filho tem que ser o pai e a mãe. Isso é importante. Isso é muito importante. Esta coisinha do Tomás, isto vai servir para... É o pai que tem que ter o comando. Eu fico assim um bocado perplexo. Eu tenho sobrinhos também, não sou pai, não é pai, não sabe como é que são as coisas. Eu tenho sobrinhos e tinha um papel importante na educação dos meus sobrinhos, principalmente na parte religiosa. E eu fico perplexo com um pai e uma mãe diga que um filho aos 7, 8, 9, 10, 11 anos ele não quer ir para a missa, ele não quer ir para a catequese. Desculpe, quem é que tu comando da vida dessa criança? Quem manda sou eu. Quem é que tu comando? Apesar de ser... Quem é que tu comando? Essa frase que eu utilizei parece ser uma frase autoritária, mas os pais também têm que ter alguma autoridade. Isso só fortalece a tua vontade. Eu só sou o que sou graças à autoridade do meu pai e à ternura da minha mãe, que compensava-se. O meu pai, quando a minha mãe levava os nossos problemas ao nosso pai, a coisa já era grave. A coisa já era grave. Portanto, e isto não me traumatizou. Eu não tenho traumas em relação ao meu pai, eu não tenho traumas em relação à minha infância, eu não tenho traumas em relação à minha mãe. Isto fortaleceu a minha vontade, tornou-me uma pessoa com disciplina, fez-me ter autoridade quando eu preciso ter autoridade também. Uma criança que não é educada com autoridade vai ser uma criança frouxa também, vai ser um adulto frouxo, vai ser uma Maria entre vaianas, vai andar na corda bamba ali. Uma criança não tem quereres. Eu digo isto sempre, uma criança não tem quereres. Até aos 18 anos, uma criança não tem quereres. Ouve-se a opinião dele,
Mas quem decide é o pai, quem decide é a mãe. Quem tem o comando é o pai. Esta história do Tomás vai ficar. Quem tem o comando é o pai, quem tem o comando é a mãe. Estou dizendo o pai ou a mãe, os dois juntos. Os dois juntos não se devem desautorizar um ao outro. Eu não posso... Ai, não me apetece. Ai, meu filho, não lhe apeteceu. Desculpe. Não estás a ser pai, não estás a ser mãe quando deixas que isso aconteça. Se não lhe apetece ir para a escola, tem que ir para a escola. Se não lhe apetece ir para a mesa jantar. A gente, ai de nós, se a gente dissesse à minha mãe ou ao meu pai, na hora de jantar, que era sagrado, que era a única refeição que fazíamos todos juntos, se a gente dissesse, não me apetece ir para a mesa agora, devia comer um bocadinho de pão com manteiga lá fora. Desculpe, todos para a mesa. Todos para a mesa. Isto não fez mal a ninguém. Hoje, não vai comer, sim senhor. Isto não fez mal a ninguém, isto não me traumatizou. Eu não fui ao psicólogo quando era miúdo, não fui ao psicólogo adulto depois para recuperar os meus traumas de infância. Eu não tenho traumas de infância nesse aspecto. Não tenho. A autoridade não traumatiza ninguém. Deus não traumatiza ninguém. Ai, não quero obrigar o meu filho a ir para a igreja para não ficar traumatizado. Eu não fiquei traumatizado sendo obrigado a ir à missa. Deus não traumatiza ninguém. A religião não traumatiza ninguém. A autoridade não traumatiza ninguém. O que desorienta uma criança, desequilibra uma criança, deixa uma criança frouxa, tímida, nervosa, é a falta de autoridade dos pais. Isso é que os deixa nervosos. Eles não sabem como é que vão resolver a sua situação. Isso nota-se. Eu fui professor 7 anos e percebia quando é que um pai e uma mãe tinham autoridade sobre um filho e quando é que não tinham. A autoridade é muito importante. Aqui não há quereres, aqui não há apeteceres. Não me apetece, não quero, não, senhor, desculpe, isso é importante para ti. No futuro has de decidir por ti mesmo. Agora é assim. Isto é ser pai também. Isto é ser pai. Em todas as dimensões, também na dimensão religiosa. O melhor que um pai e uma mãe dão a um filho é a dimensão religiosa. José, quando teve só com os seus pensamentos humanos, estava bloqueadíssimo, tomando a decisão errada e a deixar a mulher. Quando ele pôs Deus na história, fez-se luz. Quando ele levou o problema a Deus, fez-se luz na vida dele. Quando a gente põe Deus nos nossos problemas, faz-se luz. O melhor que eu posso dar a um filho é Deus, que é dar-lhe luz mais, uma luz maior ainda, para ele resolver as suas situações que ele vai encontrar na vida. Isso é importante para os que são pais, isso é muito importante. Esta historinha do Tomás vai fazer furor, acredita. É muito bonita mesmo. Obrigado por teres partilhado comigo. Eu, por acaso, ouvi um bocadinho da conversa, mas não vi já essa parte. E vamos à agenda deste fim de semana. Vamos à agenda, sim senhor. Eu estou a visitar os doentes toda a semana, um miminho, um amor, um carinho que eles são de facto uma grande bênção na minha vida, porque eu aprendo tanto com os nossos doentes, que estão doentes e mesmo assim têm uma força de fé e de vida, de vontade extraordinária. Um bem-aja para todos os nossos doentinhos. Vou começar já a seguir às 10 horas os da matriz, se não conseguir completar hoje de manhã, porque de tarde tenho que ir para o cartório, completo na segunda-feira, da parte de manhã, os da matriz, mas vou começar já a seguir os da matriz. Amanhã tenho o Santo Espírito, no próximo sábado temos a missa no aeroporto com a festa do Pai Nosso. No domingo temos as missas ao horário normal, 10 horas Matriz São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 Santo Espírito. Recordo que a missa no próximo domingo, nessas missas todas, haverá a festa do Pai Nosso e, portanto, o Dia do Pai, a celebração do Dia do Pai. Na Matriz é que a celebração do Dia do Pai passou para hoje. Hoje, como é o dia de São José e havia missa na Matriz, a gente passou a festa do Pai Nosso e a festa da catequese do Dia do Pai para hoje, para a Matriz, às 19 horas. Faz-se um apelo aos pais, às mães, às crianças da catequese, todos hoje na missa às 19 horas, para celebrarmos o Dia de São José e comemorarmos a alegria do Pai, o Dia do Pai, hoje. Na Matriz, às 19 horas, crianças da Matriz e do aeroporto. O tal leilão que estava marcado para domingo na Matriz transformou-se numa coleta que vai haver hoje a favor da catequese, porque há sempre muitas despesas em relação à catequese. É uma coleta normal dentro da missa. Essa coleta não será para a Matriz, será a favor da catequese da Matriz e do aeroporto. Na próxima semana não haverá missas nas igrejas, haverá confissões em todas as igrejas, haverá celebração penitencial, uma celebração comunitária. Quem quiser confessar-se individualmente, eu estarei em todas as igrejas a partir das 18 horas para atender de confissão individual. Depois, às 19 horas, em todas as igrejas, haverá a celebração penitencial. Na Matriz será às 19h30. Segunda-feira haverá também ultreia dos cursos que estão dados. Esta vez será em Santa Bárbara. Está sendo rotativa, será em Santa Bárbara, a ultreia na Igreja de Santa Bárbara, às 20h30, na próxima segunda-feira. Um bom dia para todos, para todas, um bom dia de paz, e que realmente nós
sintamos a alegria de assumir este papel, que é de ser responsável no amor, na autoridade, na disciplina, no carinho, no cuidar por alguém, responsáveis pelos nossos filhos. Bem-aja a todos os pais que sabem ser. Um bem-aja aos nossos pais, bem-aja ao meu pai, que me fez ser quem sou e que eu sei que continua a acompanhar-me na outra dimensão da vida. Bom dia para ti. Muito obrigada, um bom dia. Nós estamos então aqui a homenagear todos os pais que conseguem ser sinónimo de amor, proteção, força e orientação para os seus filhos.